ideia com o Estado do Minho e que prossegue agora até em termos internacionais com o Brasil. E desde sempre tem sido, de facto, uma grande aprendizagem para mim. Digamos, temos chegado a muitos docentes no Estado do Minho e tem sido um movimento crescente de preocupação, de questionamento das nossas práticas de ensino e de tentativa de melhorar o ensino. E, precisamente, por falar em questionamento das práticas de ensino, quero vos desafiar a responder esta pergunta, em que vocês podem usar o vosso telemóvel, o tablet ou o computador, vão a este site, live.voxvote.com, vai-vos ser pedido um código, que é o 62633, e depois vocês vão ter esta pergunta disponível, à qual podem responder. Portanto, então, qual é um dos problemas, um dos dilemas, daqueles problemas que vocês gostariam que fosse superado na vossa prática de ensino? Portanto, só para identificar, para ajudar a diagnosticar as problemáticas com que nós nos enfrentamos no dia-a-dia. Eu vou parar a partilha e vou agora partilhar outra janela e vou ativar então a pergunta. Portanto, agora a todo momento vocês podem responder. Como podem ver aqui, está aqui a morada, live.voxvote.com, e aqui o PIN que vocês devem introduzir e responder. Tentem usar uma frase muito curta para não ser muito texto para depois mostrar. Já temos respostas. Envolvimento dos estudantes, muito bem. Um problema, acho eu, universal. Motivar para a aula remota, claro. As respostas estão a entrar e eu posso fazer a atualização e vamos vendo novas respostas. Motivação, engajamento dos alunos, maior interesse dos estudantes, portanto anda tudo à volta aqui do envolvimento dos estudantes, seja para aulas presenciais, seja para aulas online. Superar o desafio tecnológico é uma barreira, de facto. Mete sempre medo, eu fico sempre um bocado inseguro quando vou aplicar uma tecnologia pela primeira vez. Aquilo pode falhar e quando falha é à frente dos nossos estudantes, portanto ficamos sempre numa posição um bocadinho de aflição, mas com a prática nós vamos ganhando confiança e vamos conseguindo implementar as tecnologias e metodologias também. Como conseguir que o estudante assuma o seu papel ativo? Muito bem. Estratégias de ensino mais atraentes. Portanto, isto vai, no fundo, de encontro ao envolvimento dos estudantes. Nós podemos usar tecnologias, metodologias para tornar as coisas mais atraentes, envolvê-los no trabalho. Personalização com turmas grandes, muito interessante. Eu acho que vou abordar este tema também. Como é que nós humanizamos o ensino, não é? Então, em turmas grandes fica tudo muito impessoal. Estimular a curiosidade dos estudantes para a ciência. Muito bem. Ok, acho que vou parar. O tempo de resposta é ilimitado, mas acho que vou parar porque pronto, já temos aqui alguma percepção digamos, dos dilemas com que nos enfrentamos todos no dia-a-dia, na prática do ensino. E pronto, eu agora vou apresentar, só tentar aqui, uma dificuldade de gestão de janelas. Ok. Portanto, eu agora vou mostrar aquilo que eu fiz na minha reflexão pessoal dos dilemas, dos desafios que me são colocados no ensino. E um deles, de facto, é aquilo que apareceu em maior quantidade nas vossas respostas, que é o envolvimento dos estudantes nas aulas. Portanto, como é que até tenho uma boa afluência, uma boa presença de estudantes nas aulas, eles estão lá, mas estão todos com um papel passivo, estão já a divagar, já estão a pegar nos telemóveis e, de facto, eles não se envolvem nas aulas,
e isto é motivo de cansaço para nós que estamos a dar as aulas e frustração em simultâneo. Outra coisa que eu acho que eles não têm é o envolvimento com a utilização dos materiais de leitura. E todos os anos nós damos a bibliografia recomendada, damos um manual universitário que deverá ser aquilo, a fonte de estudo deles, damos artigos para eles lerem, para discutirem, e de facto a adesão a esta leitura dos materiais de estudo de facto é muito baixa. Eles têm tendência sempre a ler os slides dos PowerPoints como material de estudo para depois já fazerem a avaliação. E outra coisa que também surgiu há um bocadinho é a humanização do ensino. Portanto, a presença humana, a proximidade entre professor e estudante entre estudante, no fundo a criação de uma comunidade de aprendizagem que facilitará em muito a liberdade de pensamento e a liberdade de exposição das ideias e de debate de ideias. E com isto nós aprendemos, até nós os docentes, mas essencialmente os estudantes. E pronto, com base nestes desafios que eu sinto no ensino, eu fui à procura de metodologias e de tecnologias que me ajudassem a superar, de facto, estes desafios. Então eu selecionei estas, algumas são metodologias, outras são tecnologias, de facto, como há bocado também vimos, as tecnologias ao serem implementadas criam sempre algum medo, algum receio da parte da minha parte ao implementar pela primeira vez. Criam no estudante também alguma desconfiança, porque vai dar trabalho, eles vão ter que ter algum trabalho. Portanto, há aqui um movimento, uma mudança que, de facto, é sempre motivo de alguma resistência por parte, digamos, de toda a gente. E há aqui maneiras também de tentarmos ultrapassar isso. Então, enumerando, eu usei o Perusall, que promove o envolvimento fora da sala de aula, portanto, envolver os alunos na unidade curricular fora da sala de aula através da utilização de materiais de estudo. Portanto, eles liam os materiais de estudo através desta plataforma. Eu vou depois exemplificar cada uma destas metodologias e tecnologias. O Team-Based Learning, para envolver os alunos na sala de aula em atividades de aprendizagem ativa e também obrigá-los a utilizar os materiais de estudo, porque isto depois, como vamos ver, aliás, já foi explicado durante este tanto mar pelo Manuel João Costa, o Team-Based Learning baseia-se em leituras prévias à aula e depois fazer atividades dentro da sala com base nessas leituras. Depois, na parte das aulas expositivas, eu usei os clickers, comumente designados clickers, e também Audience Response Systems, em que eu lançava perguntas para os telemóveis, para os alunos responderem e depois vermos as respostas em tempo real e discutirmos as respostas dos alunos. Usei também em várias, digamos, abordagens, que também vou exemplificar à frente. E, finalmente, tentei usar uma estratégia de comunicação para levar à humanização do ensino, para criar um ambiente de aprendizagem seguro, para a partilha de ideias, dar voz aos estudantes e fazer com que se sintam ouvidos. Esta parte final foi muito importante quando entramos em confinamento, porque eles tiveram que ficar em casa, eventualmente começaram a sentir os problemas, muitas vezes, que dentro das famílias às vezes se geram, e é um ambiente totalmente diferente que afetou em grande maneira a aprendizagem e o envolvimento dos estudantes. Então, em termos esquemáticos, estas abordagens, antes de cada aula, portanto, isto foi implementado ao longo de todo o semestre, para estas unidades curriculares, antes de cada aula eu dava uma tarefa no Perusall, que era para avaliação, eles eram avaliados nesta leitura do material nesta plataforma, e durante cada aula começávamos com atividades de Team-Based Learning, e a parte final era uma aula expositiva sobre a matéria que eventualmente não estava coberta pela leitura no Perusall e no TBL, ou então sobre alguma matéria que terá ficado menos clara para os estudantes. Na aula seguinte, passava-se exatamente a mesma coisa. Todas as aulas obedeceram este esquema e, ao longo de todo o semestre, eu tentei implementar uma estratégia de comunicação de proximidade para que os alunos, de facto, aderissem a este sistema, porque, de facto, eu senti alguma resistência, sinto todos os anos alguma resistência, porque, de facto, isto leva a mais trabalho e uma alteração da rotina diária das aulas e estas resistências são perfeitamente naturais. Eu esqueci-me de falar há bocado, se tiverem dúvidas podem questionar, tanto pelo chat ou Q&A, que depois poderemos recuperar essas questões para discutirmos. Portanto, então, em termos de comunicação, o que é que eu usei? Eu
li alguma literatura, tentei ver alguns pontos que poderiam ser úteis nesta estratégia de comunicação com os estudantes e posso resumir, digamos, toda a estratégia nestes pontos que aqui apresento. Em primeiro lugar, ser explícito, explicar claramente as metodologias e tecnologias a aplicar. Portanto, nós temos que explicar muito bem como é que funcionam, o que é que são, como é que foram, como é que surgiram, e estar sempre disponível para qualquer dúvida, porque vão sempre surgir dúvidas ao longo do semestre sobre a utilização destas tecnologias. Simultaneamente, justificar o uso das metodologias, não é porque eu gosto, não é porque a mim me facilita a vida como docente, mas isto é para os estudantes. Portanto, o ensino é centrado nos estudantes. Portanto, e coisas como vou usar o TBL porque já foram publicados estudos que mostram que o TBL aumenta a aprendizagem através da promoção da capacidade de análise, utilização de argumentos, etc, etc, etc. Portanto, há aqui uma razão para usar metodologias diferentes e tecnologias diferentes, e a razão é de facto a aprendizagem dos estudantes. Depois, para os envolver, é criar expectativas aos estudantes. Portanto, eu posso embrulhar agora aquela justificação do uso do TBL, como metodologia nas aulas. Eu posso dizer a mesma coisa, porque já foram publicados estudos que mostram o aumento da aprendizagem, a utilização de argumentos no debate de trabalho colaborativo, que são qualidades fundamentais de grandes cientistas, como vocês serão um dia depois de fazerem doutoramento, ou até durante a vossa tese de doutoramento. Portanto, criar as expectativas de futuro, em que as atividades em que eles vão executar agora nas aulas, lhes serão úteis para depois serem melhores profissionais na indústria, na investigação, seja onde for. Depois, começar devagar, portanto, eles ficam assustados, eu próprio fico assustado, e então nada melhor do que fazer uma primeira experiência sem valer, sem ser para avaliação, devagar, ouvir como é que eles se sentiram, quais foram as dificuldades, e depois adaptar as metodologias e tecnologias de acordo com as respostas, digamos, o feedback que vamos recebendo e da nossa experiência. Portanto, isto é muito importante e convém sempre adaptar, porque também, deste modo, nós ganhamos confiança por parte dos estudantes, porque eles sentem que eu estou atento às suas queixas e que estou disposto a fazer mudanças nas metodologias e tecnologias. E pronto, e depois diálogo ao longo de todo o semestre. Portanto, manter isto durante todo o semestre, em que, para além disto, eu criei 2 inquéritos, um ao fim de cerca de 5 semanas de aulas, para ver como é que, portanto, já estávamos em pleno ritmo de implementação a sério de todas estas atividades, para saber o que é que se passava, se havia alguma coisa a alterar, se houvesse, então fazia adaptações, e depois fiz outro inquérito no final do semestre, para de facto ver se de facto as coisas correram mesmo bem. E agora convidava-vos para fazer mais uma resposta, é o mesmo site, é o mesmo código de processamento, e eu vou agora apenas ativar a pergunta. Tenho a impressão que me enganei aqui na janela. Exatamente, agora que acertei. E a pergunta agora é: qual é a percentagem de estudantes que leem a bibliografia da unidade curricular de cada um de vocês? Portanto, qual é a vossa estimativa sobre a utilização da bibliografia recomendada da unidade curricular que vocês lecionam? E já têm a pergunta disponível, já podem responder. Portanto, já temos respostas. Temos aqui uma boa estimativa de 50% a 74%. Do intervalo a 75% a 99% de estudantes ainda não temos nenhuma resposta. Muito bem, digamos que este é um problema transversal através do Oceano Atlântico, eu diria. Eu acho que transversal a todo o universo do ensino superior e não superior. É que, de facto, ler dá trabalho, ocupa tempo,
nestas gerações mais novas, habituados ao imediatismo das tecnologias, ler um documento torna-se um processo bastante, às vezes até penoso, não é? Muito bem, eu se calhar, eu tenho a impressão que o perfil não alterará muito com as respostas. Eu se calhar passava então agora para... Podem continuar a responder, que eu ainda não fechei a pergunta. Eu agora passava para a apresentação. Ok, portanto, então, a tecnologia que eu selecionei para envolverem todos os estudantes com a leitura dos materiais foi o Perusall. Eu passo a explicar, muito provavelmente vocês já conhecem, muitos de vocês. No Perusall é uma plataforma onde eu posso disponibilizar documentos em PDF, livros, eu posso comprar livros dentro desta plataforma, aliás, portanto, obviamente livros em formato PDF, e partilhá-los com os estudantes. Os estudantes também têm que se registar, portanto, posso criar uma unidade curricular dentro desta plataforma e depois designar capítulos, algumas páginas de um documento ou de um livro e disponibilizar como tarefa de leitura para os estudantes. Portanto, todas as aulas, antes de cada aula eu fazia essa tarefa, portanto, dava um prazo, uma data até a qual eles deveriam ler esse material, e a leitura, neste caso no Perusall, é chamada leitura colaborativa porque eles leem dentro da plataforma e sempre que tiverem uma dúvida ou tiverem um comentário a fazer, eles podem assinalar, como aqui está feito, com o rato podem assinalar uma frase, um parágrafo ou várias frases, e assim que assinalam essa parte do texto, abre-se logo uma caixa de diálogo à direita, onde eles podem colocar uma pergunta: eu não percebi isto, alguém pode explicar, ou isto faz-me lembrar a matéria de fisiologia animal, naquele capítulo sobre a mitocôndria, etc, etc. E então gera-se uma discussão à volta do texto, em que os alunos vão respondendo às perguntas uns dos outros, vão comentando os comentários uns dos outros, e isto acaba por envolver os estudantes. É claro que isto é uma tarefa obrigatória, porque faz parte da avaliação, mas aquilo que eu senti, e vou-vos mostrar alguns dados sobre isso, é que eles sentiram de facto que dava muito trabalho, mas que os obrigava e sentiam prazer em ler porque era uma leitura ativa, porque era colaborativa com os seus colegas. Depois, isto depois tem outros detalhes, portanto, no que diz respeito à avaliação, que não podemos discutir mais à frente, mas isto de facto envolvia os estudantes na leitura dos materiais, e que depois, portanto, antes de começar cada aula, eles já tinham a leitura toda feita sobre essa aula. Então, era aí que eu depois implementava o Team-Based Learning, em que, portanto, como já foi mostrado esta semana, há uma atividade prévia à aula de leitura de uma, digamos, da parte da matéria dessa aula, portanto, e então foi aí que usei o Perusall, e depois no início de cada aula começava-se por um teste individual, entre 20 a 30 minutos, que é um teste de escolha múltipla, com cerca de 10 questões, e cada aluno respondia individualmente. Logo a seguir formavam-se grupos de trabalho e que depois resolviam o mesmo teste. Desta vez, obviamente, a resposta teria que ser tinham que arranjar um acordo para chegar à unanimidade para a resposta. Portanto, se houvesse perguntas em que houvesse divergência nas respostas, teria que haver discussão. E, de facto, havia bastante discussão, muito animada, nestes grupos de resposta do TBL. Depois desta parte, então, fazia-se a correção. Portanto, eu projetava o teste e depois discutíamos em conjunto todos a correção do teste. Se eventualmente depois alguma parte da matéria, e mesmo assim ainda eventualmente terá ficado menos clara, ou alguma matéria não estava englobada na atividade de leitura antes da aula, havia então a parte de exposição nessa parte final. Eu devo dizer, portanto, principalmente no confinamento tínhamos aulas de 3 horas, aulas teóricas de 3 horas, que é de facto muito penoso em termos de comprimento temporal. Estas aulas passavam num ápice, portanto, num abrir e fechar de olhos, porque as atividades eram diversas, eles envolviam-se de tal maneira no TBL que as aulas passavam muito rapidamente, sem ninguém se sentir aborrecido. Na parte expositiva, então, havia a exposição da matéria, e para animar, para quebrar o ritmo de uma exposição monótona, então eu usei os telemóveis, através da tecnologia de Audience Response Systems, em que tipicamente, isto é o esquema de uma aula típica, eu fazia uma exposição de uma parte da matéria,
interrompia, portanto, talvez uns 15, 20 minutos, interrompia, lançava uma questão pelo sistema que vocês experimentaram há bocadinho, para os telemóveis. As respostas eram depois projetadas num ecrã na sala de aula e depois discutíamos as respostas dadas, a linha, porque é que esta linha é errada, porque é que esta linha é correta, e deste modo nós revíamos a matéria que tinha sido acabada de dar, e deste modo também, através do lançamento das questões para os telemóveis com resposta anónima, os estudantes refletiam sobre a matéria que tinha acabado de dar e não tinham medo de responder, porque não se expunham se eventualmente falhassem a resposta ou estivessem muito inseguros. Portanto, respondiam na mesma, porque de facto não havia maneiras de identificar que uma determinada resposta era de um determinado aluno. A parte seguinte da aula era exatamente a mesma coisa. Portanto, e nesta cadência, de algum modo eu conseguia quebrar aquele ritmo monótono de exposição contínua, em que os estudantes, a certa altura, vão, obviamente, perdendo o interesse pela aula. Há algumas variações que foram introduzidas de vez em quando, usando os Audience Response Systems. Isto foi um caso que me aconteceu de uma aula de genes e genomas, por acaso de uma aula teórico-prática, em que falei de eletroforese em gel de agarose. Então eu projetei este gel, que é uma análise em gel de agarose de DNA genómico, e salientei estas duas amostras, a A e a B, e a pergunta foi qual é a amostra de DNA genómico que apresenta degradação, se é a A, se é a B. E as respostas foram estas, quando lancei a pergunta, eu projetei as respostas e em vez de dizer, analisar a linha, qual é correta, qual é errada e porquê é errada, porquê é correta, como havia um empate técnico, havia uma divergência de igual magnitude em toda a audiência, eu decidi não revelar a resposta e pedir aos alunos para convencerem, durante um minuto, convencerem o colega do lado de que a sua resposta era correta, para depois relançar a pergunta e eles responderem depois dessa discussão. Gerou-se logo muito barulho na aula, mas não era a falar de futebol, nem da série de televisão, era a falar da matéria, porque é que é A, porque é que é B, portanto, uma grande discussão sobre a matéria que estava em causa, e depois desse minuto eu lancei a pergunta e as respostas depois inclinaram-se de facto para a resposta correta. Eu brinquei logo com eles, portanto é uma maneira também de salientar o esforço e o trabalho deles, que eles eram melhores professores que eu, porque eles de facto conseguiram, através da sua discussão, convencer os colegas para a resposta correta. Outra maneira de usar os Audience Response Systems é lançar perguntas como esta que há bocado lancei. Ela ainda está aberta, vocês ainda podem ir respondendo, quem ainda não respondeu, é lançar no fim da aula uma pergunta que é aquela que muitas vezes lançamos em direto para a audiência e que praticamente ninguém responde. Se alguém tem dúvidas, ninguém vai se expor perante os colegas a dizer que tem dúvidas, então eu lançava qual é a parte da matéria da aula teórica 2 que percebi menos e deixava esta pergunta aberta durante o dia todo. Portanto, os alunos iam para casa ou iam para as outras aulas e quando chegavam a casa, eventualmente ao fim do dia, podiam responder ainda esta pergunta com o seu telemóvel. Não tive muita adesão a estas perguntas, mas tive sempre alguns alunos que respondiam. Okay? E sempre que respondiam, aquilo que eu fazia na aula seguinte começava logo por estas dúvidas, portanto, para dar a confiança aos estudantes que, de facto, se eles me solicitarem fora da sala de aula, eu estou atento e depois vou respondendo às dúvidas na aula seguinte. Também é a mesma coisa para as questões do Perusall. O Perusall tem um algoritmo que permite identificar as partes do texto que geraram mais comentários e é possível depois identificar através dos dados estatísticos qual é a parte da matéria que suscitou mais comentários, logo eventualmente mais dúvidas, e então eu começava a aula seguinte precisamente por essa parte e também por estas dúvidas que surgiam através das respostas nos Audience Response Systems. Finalmente, a comunicação. Portanto, e a comunicação, já falei daquela estratégia de comunicação, agora esta parte da comunicação tinha que ver com os inquéritos que eu implementei. Eu implementei ao fim de cerca de um terço do semestre, ao fim de 5 semanas, e depois repeti o inquérito no fim do semestre. Estão aqui algumas das questões para dar exemplo, portanto, uma delas é a matéria das aulas teóricas, é fácil de acompanhar, portanto, uma escala de Likert, portanto, de não concordo até concordo muito. Eu tive um aumento considerável
da percentagem de respostas, digamos, no espectro favorável de concordância com a facilidade de acompanhamento das aulas, isto na unidade curricular de genes e genomas. Nas teórico-práticas as coisas mantiveram-se mais ou menos iguais, nas práticas eu, portanto, não fiz estes sistemas, portanto, não questionei. Na unidade curricular de biologia molecular as coisas não sofreram muitas alterações, após 5 semanas até ao final do semestre, mas as respostas eram sempre claramente, tendencialmente, para a parte, digamos, de concordância com a facilidade de acompanhamento das aulas. Aqui, em termos percentuais, no topo superior da escala as coisas não mudaram muito, mas o perfil mudou um bocado para aumento de respostas em que concordam totalmente com a facilidade de acompanhar as aulas. Depois tinha outras questões dirigidas mais para problemas relacionados com o confinamento. E reparem, problemas de ligação à internet mantiveram-se ao longo de todo o semestre. Há pessoas que têm medo, vivem em zonas mais remotas. Aqui no Minho, aqui à volta de Braga, nós temos há muita dispersão da população e há muita gente que vive mais ou menos isolada, então o acesso à internet é mais difícil. Coisas como gerir o tempo em relação às tarefas, aqui está interrompido, em relação às tarefas caseiras, ou seja, ajudar os irmãos, ajudar os pais a arrumar as casas. Portanto, isto interferiu ao longo do semestre no trabalho dos estudantes. Gerir o tempo em relação às outras unidades curriculares, porque de repente todos os docentes começaram a dar trabalhos de casa e foi de facto difícil para os estudantes gerirem. Portanto, isto permitiu-me depois adaptar-me também, de modo a aliviar estes componentes digamos, nas suas atividades de ensino. Este aqui é muito interessante, que é ânimo para trabalhar por estar confinado em casa e longe dos amigos, portanto ter pouco contacto social. Depois, há vantagens também de aulas online, a comunidade para estar em casa, é ótimo estar em casa, ter a comida caseirinha para comer. Este é muito interessante, que é a rapidez de comunicações com o professor, que de início era baixinho, mas depois no fim melhorou bastante. Portanto, de algum modo a minha estratégia de comunicação parece ter funcionado. Depois a possibilidade de trabalhar com tecnologias que são atrativas para aquela faixa etária também foi relativamente elevada e aumentou bastante ao longo do semestre. E este componente é interessante também porque o facto de estarem isolados dos colegas também foram menos perturbados eventualmente por alguma atividade social por parte dos colegas e isto permitiu-lhes dedicarem-se mais aos estudos. Noutra unidade curricular o perfil foi muito semelhante, portanto eu avanço um bocadinho mais. E depois havia uma parte de respostas abertas, em que eles disseram coisas muito interessantes, nomeadamente em termos de trabalho, ocupa-nos muito tempo extra aulas, que é verdade, portanto, isto ao sabermos isto, permite-nos depois aliviar um bocadinho estas tarefas, dispersão da concentração, porque há muitas plataformas, muitas metodologias, várias contas em plataformas diferentes, depois obriga a gerir passwords, portanto isto causa alguma confusão. Aspectos técnicos como esquecer da atividade, isto foi uma aluna, eu por acaso, pronto, dá para identificar porque era aluna brasileira, para verificar de facto se havia novas atividades nas plataformas e para quem tem pouco acesso, um acesso eficiente à internet, torna-se difícil gerir isto. Vantagens, em termos de interação, portanto, participação nas aulas, ajuda a manter a matéria em dia, dinamizar a aula, tornando-a menos monótona. Para quem não costuma ter tão à vontade para falar em público, isto possibilita os estudantes participar, para os estudantes mais tímidos, concentração e foco na aula, discussão entre colegas, quebrar o ritmo da aula, depois na aprendizagem permite fazer checkpoints para nos irmos percebendo se estamos a acompanhar a matéria ou não, questionar a matéria, contactar com a matéria antes da aula, aprendizagem mais autónoma, porque isto obriga-os a ler e depois também a refletir sobre a matéria, perceber o que é que os meus colegas acham sobre determinada questão e debater ideias, mais interação aluno-professor, em especial para aqueles que são mais calados. Portanto, tudo coisas muito interessantes. Este é o exemplo, eu estou quase a acabar, do exemplo de outra unidade curricular, que é Fundamentos de Farmacologia, que eu dou ao 3º ano, que apanhou de facto a transição do presencial para o online e em que eu decidi não alterar em nada esta metodologia. Muita gente alterou, mas eu tentei arriscar e mantive as coisas. E de facto os resultados parecem ter sido muito interessantes, porque em relação às aulas presenciais, as aulas
teóricas online foram mais difíceis de acompanhar para 1/4 dos estudantes, mas para 1/5 dos estudantes foram mais fáceis de acompanhar e para cerca de metade dos estudantes não houve diferenças entre o presencial e o online. Portanto, isto foi muito interessante verificar. E depois, em termos de aprendizagem, mais de metade diz que está a aprender o mesmo pela passagem online e cerca de 1/5 está a aprender mais e a percentagem de alunos que diz que está a aprender menos já é residual. Disseram coisas como problemas técnicos, obviamente, o áudio. Muitas vezes houve aqui alguns problemas no início de comunicação para esclarecer dúvidas, excesso de trabalho. E depois aspectos muito interessantes que foi a sensação, este testemunho é muito interessante, a sensação de normalidade. Noutros casos a tipologia de aulas sofreu alterações, mas nesta unidade curricular a forma como as aulas teóricas foram lecionadas pouco mudou em relação às presenciais e funciona praticamente tão bem como as presenciais. Continuar o uso dos TBLs tem sido uma grande vantagem porque permite estudar a matéria antes da aula teórica. Portanto, as coisas, há evidências que de facto as coisas parecem ter corrido muito bem. Portanto, em termos de conclusões, as metodologias e tecnologias de ensino centradas nos estudantes são ferramentas poderosas para envolver os estudantes nas aulas e com os materiais de estudo. Podem também ser uma fonte de problemas no ensino. É muito importante escolher criteriosamente as abordagens de acordo com o diagnóstico. Portanto, nós temos que identificar os problemas para depois escolher corretamente e aplicar corretamente, ou pelo menos de uma maneira mais orientada para os problemas que identificamos. Estas tecnologias e metodologias centradas no estudante podem tanto ser aplicadas com sucesso em presencial e online. Eu acho que isto é muito importante. Portanto, elas são... Houve quem dissesse que devíamos mudar o ensino com a passagem para online, mas eu não sou partidário disso. Eu acho que nós devemos manter as metodologias de aprendizagem ativa, seja em que situação for. E a comunicação com os estudantes é fundamental para os ter, digamos, connosco neste processo de aprendizagem contínua, em que tanto eles como nós aprendemos muito neste processo. Finalmente, antes de acabar, eu gostava de anunciar um simpósio que eu e o Manuel João Costa estamos a organizar, integrado nas atividades do Centro Ideia, o Minho, com a participação do apoio da Sociedade Portuguesa de Bioquímica e pela FEBS, a Federation of European Biochemical Societies, em que vamos ter especialistas a falar sobre a aprendizagem ativa, novas metodologias de ensino e de aprendizagem, com palestras e workshops. Vai ser em 17 e 18 de novembro deste ano. As inscrições vão começar dentro de pouco tempo, perto do fim de setembro, portanto eu gostava de chamar a atenção para isso, convido-vos a participar. A taxa de inscrição é muito baixa. Vamos ter a Erin Dolan, da Universidade de Athens, dos Estados Unidos, vamos ter o nosso querido amigo Gabriel Orning, a Kimberly Tanner, de São Francisco State University, a Luciane Melo, uma colega brasileira que está na Universidade de Liverpool, e o Stephen Rutherford, da Cardiff University do Reino Unido. E eu e o Manuel João Costa também vamos participar com workshops, portanto eu deixo aqui o convite para vocês participarem também. Finalmente, gostava de agradecer à Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular e à Sociedade Portuguesa de Bioquímica por este convite, que me dá um prazer enorme em participar neste evento, ao Centro Ideia, porque de facto tem sido um ninho, um centro de criação e de divulgação de novas ideias de ensino, ao Manuel João Costa por muitas conversas, muita discussão, e tenho aprendido imenso com ele, e também com o Gabriel Orning, que esteve connosco no ano passado. Teve o azar de apanhar a pandemia e o confinamento, mas houve sempre algum contacto muito frutífero. E claro, aos estudantes, com quem aprendo todos os dias e que dão sempre um feedback imediato, que é uma enorme satisfação ouvir a sua também satisfação pelas atividades que implemento. Eu gostava também de saudar, obviamente, toda a audiência e quem me ouvir em modo assíncrono, que podem me contactar, está aqui o contacto, eu estou disponível para discutir tudo o que quiserem e agora também estou disponível para as vossas questões.